dia, nómadas. Sejam bem-vindos a mais um desabafo, neste caso o 8. Lamento que não era isto que eu previa para o desabafo 8. Quem me acompanha sabe que o meu objetivo era diminuir este tipo de desabafos carregados com negatividade e aumentar, neste caso, o vlog, mas as circunstâncias assim o obrigam. Como todos sabem, nós vivemos um tempo de pandemia, uma pandemia séria do Covid-19, mas, no entanto, um confinamento, nós temos que nos lembrar que é uma medida de último recurso. Um confinamento é precisamente uma medida que deve ser utilizada só em último recurso, pelo facto de limitar as liberdades individuais dos cidadãos. Só por aí já é mais que motivo para não estar a ser constantemente usada, mas tem consequências gravosas. Tem um forte impacto na economia de um país, porque paralisa praticamente toda a economia, e depois esse impacto económico vai ter um forte impacto social. E é isso que se estava a contabilizar até aqui. O governo, ou seja, quando nós começámos a desconfinar, o governo devia ter proposto uma série de medidas, que não o fez. Medidas essas que eu vou mais para a frente dizer quais é que eu acho, ou como é que o governo devia ter agido, precisamente para prevenir uma eventual segunda necessidade de um segundo confinamento. E porquê eventual? Porque um segundo confinamento não pode ocorrer precisamente por aquilo que eu aqui referi, precisamente por causa das consequências que são bastante pesadas. Não pode ocorrer tão próximo a um primeiro. E eu acho que este governo, o nosso governo, está a cometer um erro extremamente grave em propor. Claramente o objetivo do governo é pôr, nós temos agora um confinamento parcial, mas o objetivo vai ser pôr um confinamento completo. É esse o objetivo do governo. Simplesmente o objetivo também do governo é que não haja muita contestação, mas a verdade é que isto vai ter um preço enorme para a economia, enorme. A questão é que nós não podemos pôr as coisas de a economia ouvidas. Nós temos de tentar salvar as duas coisas neste momento. E um confinamento um segundo confinamento vai deixar um peso muito grande na nossa sociedade. Eu chamei-vos aqui este vídeo é uma declaração de consciência. E aquilo que eu quero aqui afirmar é que eu não vou poder cumprir, provavelmente, em alguma altura, o confinamento que o governo vai estar a propor, que o governo vai estar a impor. Eu vou explicar porquê. Por duas razões, essencialmente. A primeira é que eu, legalmente, não tenho uma casa minha. Uma segunda medida, que tem muito a ver também com a primeira, é quem acompanha, quem viu os outros desabafos e quem acompanha desde o primeiro vídeo, que foi o desabafo 1, eu estou a passar por uma fase muito má na minha vida. E neste momento, aliás, eu criei o Nómada Português com um objetivo de me reabilitar a mim. Eu caí numa situação económica muito precária, muito graças ao Estado, e tenho lutado sem qualquer tipo de ajuda do Estado contra uma depressão e contra o alcoolismo. E este projeto torna-se essencial para eu vencer a depressão e para eu vencer o alcoolismo. E por isso eu não posso parar com este projeto. Eu acredito que estou a ter talvez a minha última oportunidade. A depressão é algo que leva sempre a um resultado negativo, nunca vai levar a um resultado positivo. E por isso nós temos que travar a depressão o quanto antes. O alcoolismo é exatamente a mesma coisa. E por isso eu não posso, de forma alguma, se eu quero lutar pela minha vida, porque é uma questão de sobrevivência, em determinado momento, obviamente não é constantemente, mas em determinado momento, eu não vou poder cumprir o confinamento. Não por opção própria minha, mas por uma opção de sobrevivência, por uma questão de sobrevivência, não é opção, é por uma questão de sobrevivência. E é por isso que eu venho aqui fazer esta declaração. Obviamente eu sei e tenho consciência das consequências que existem quando nós descumprimos esse tipo de imposição, mas só que é algo que isso já me ultrapassa. Costuma-se dizer que
A consciência das ações dos outros fica para quem as pratica. E quem está a agir mal aqui, quem está, de certa forma, eu considero assim, a tentar me matar, é o Estado, não sou eu. Não vou, obviamente, numa situação em que a polícia me aborde, não vou hostilizar a polícia, porque os agentes da autoridade estão a cumprir o seu trabalho e por isso acho que não devemos hostilizar a polícia. Agora, eu vou ter que lutar pela minha vida. E eu quero deixar aqui também uma situação bem clara. Uma das coisas que eu tenho refletido muito nestes últimos tempos, e uma das coisas que me tem feito tomar esta decisão e me tem dado força para lutar contra estes problemas, tem sido eu pensar na sorte que eu tenho. Nós, se formos a um IPO, vemos muitas crianças que, ainda com um sorriso na cara, gostavam muito de viver e vivem aqueles momentos como fossem os últimos, e serão os últimos, infelizmente. Muitas pessoas também de cancro e não só, ou algumas também tiveram acidentes, que gostavam, e tenho a certeza que muitas delas pensam que o principal desejo delas seria poderem viver. E eu, Deus a mim, deu-me essa sorte de ser saudável, tem-me dado a sorte de não ter tido até aqui nenhum acidente, e por isso desperdiçar toda essa saúde, toda essa sorte, não lutar contra uma depressão, desperdiçar essa saúde no alcoolismo, eu acho que é algo extremamente injusto, não para mim, mas para essas pessoas. Aquilo que elas mais queriam era poder ter um bocado de vida. E por isso, em respeito a elas também, é por isso também que eu tenho que continuar esta batalha e tenho que continuar esta luta contra a sobrevivência. Aquilo que eu faço aqui no Nómada Português, e se não tiveram a oportunidade, podem ver os vlogs. Ainda terça-feira, o vlog era para ser lançado hoje, o 4, mas como eu estou a lançar hoje o Desabafo 8, vou lançar o vlog 4 terça-feira. Como vocês vão poder ver nos vlogs, são viagens sempre muito solitárias, e onde eu tenho contacto basicamente com as pessoas é precisamente nos supermercados. Ou seja, eu tenho exatamente o mesmo contacto com pessoas que teria se estivesse confinado. E por isso eu não tenho qualquer peso na consciência em relação a isso. Porque aquilo que eu faço, aliás, todo este tempo, eu nunca me juntei com ninguém, fui sempre contra os ajuntamentos que houve, sempre contra. Onde eu sou mais ativo é no Twitter, por isso se vocês não me seguem no Twitter, Nómada Português, pesquisem por Nómada Português no Twitter. É mais fácil falar no Twitter e textos, por isso também se quiserem ter um contacto mais direto comigo, lá é a rede social mais certa. E eu, ao longo deste tempo todo, sempre fui contra os ajuntamentos. E eu postei um tweet com as medidas que deviam ter sido começadas a ser tomadas quando do desconfinamento, do primeiro desconfinamento. Porque um desconfinamento, vamos lá ver, é uma medida de emergência, mas que depois tem que ser acompanhada por outras medidas. Precisamente para quê? Para que a situação, seja qual ela for, não se altere. E nada disso foi feito. Bom, eu vou aqui falar então de algumas medidas, provavelmente haverá outras. Aquilo que deveria, para finalizar o vídeo, porque ele já deve ir longo, aquilo que deveria ter sido feito. A primeira coisa que deveria ter sido feito, ora, para se controlar a pandemia, visto que a pandemia com o primeiro confinamento ficou mais ou menos controlada, é estar dentro, controlar a pandemia cá dentro e controlar a pandemia de fora e isolar, obviamente, as pessoas de risco. Era isto que se devia ter feito. E isto pode-se traduzir em medidas concretas como a criação de um sistema de monitoramento de testes Covid. Ou seja, qual é o objetivo deste sistema? O Governo juntar um grupo de informáticos, programadores, criar um sistema em que o objetivo era, através, por exemplo, do ID, do número de identidade do cidadão, poder haver o histórico dos testes desse cidadão. Exigir a esses cidadãos que, pelo menos num prazo, isto depois teria que ser decidido por profissionais de saúde, num prazo de 15 dias, cada cidadão tenha, digamos assim, um teste feito. Por isso este sistema era de veras importante. Com este teste criado, nós então podíamos passar a controlar e testar quem entra no país, seja por aeroporto ou seja por fronteira terrestre. É isto que devia ter sido feito. Ou seja, as pessoas, se não trouxessem um teste, tinham que ser testadas e depois tinham que ficar em quarentena aqueles 2 dias até o resultado do teste vir. Mas só que, como eu vos disse,
também há aqui um passo importante, que é isolar digamos assim, as pessoas de risco. Ora, e uma das questões são precisamente os lares, são os mais idosos que são pessoas de risco, e faltou e muito o isolamento dos lares, e faltou, acredito eu, porque as próprias administrações dos lares estiveram sozinhas durante este tempo todo. O que é que deveria ter sido feito para isolar os lares? Em primeiro lugar, contratar no mínimo 2 equipas e uma equipa de reserva. Estas equipas trabalhavam permanentemente no lar, ou seja, não iam a casa durante uma semana. Ao fim daquela semana trocava de equipa. E era assim, a rotatividade. Se uma das pessoas dessa equipa ficasse infectada, aquela equipa de reserva entrava para substituir. Assim garantíamos o mínimo contacto com o exterior dos funcionários, porque muitos dos contágios dentro dos lares foram feitos precisamente por causa disso. Os funcionários no seu meio familiar levaram o contágio para dentro e assim evitava-se ao máximo esse tipo de contacto com o exterior. Outra situação é testar nos postos de trabalho, ou seja, principalmente postos de trabalho que têm contacto com o público, nomeadamente pessoas que atendem o público, motoristas. No caso dos hotéis, testar não só os trabalhadores, mas testar também os turistas. Outra situação que eu também não percebo e que aconteceu foi os transportes públicos diminuírem. Ora, nós sabemos que com 1/3 da lotação nenhum transporte público sobrevive. Por isso, o que é que aqui devia ter sido feito? Em primeiro lugar, não haver empresas que vão para layoff, e muito pelo contrário, contratar eventualmente mais profissionais e pôr mais oferta de transporte público para diluir mais as pessoas. Agora, obviamente que o Estado, teria que ser o Estado a custear essa operação, porque nenhuma empresa privada, ou mesmo pública, mas a pública nós já sabemos que o Estado é que acaba por pagar, mas nenhuma empresa privada iria conseguir suportar isto. Outra medida era nenhum evento cultural, seja ele qual for, cultural, político, whatever, com mais de 1000 pessoas. Atenção que 1000 pessoas tinha que ser num espaço muito grande, não é? E a organização tinha que garantir que essas 1000 pessoas nunca se iriam juntar. As manifestações, aqui eu pus as manifestações num parâmetro à parte, não poderiam ultrapassar as 500 pessoas e a organização teria que garantir o distanciamento social. Eu acho que é importante, obviamente, as pessoas se manifestarem, e acho que esse direito da manifestação, mesmo num tempo de pandemia, não deve ser vedado, porque é muito perigoso para uma democracia. No entanto, enquanto numa manifestação normal, quantas mais pessoas melhor, em contexto de pandemia tem que ser precisamente o contrário. Tem que ser o mínimo de pessoas possível. E o que é que acontece? Ou seja, as pessoas não estão na manifestação fisicamente, mas têm que estar virtualmente. Ou seja, quer dizer, as manifestações também, de certa forma, deviam-se ter reinventado. E a questão não é se houve foco ou não, a questão é que existe depois este sentimento de que se aquele faz, eu também quero fazer. E é um sentimento legítimo. É que às vezes o importante não é a gente saber se aquela manifestação teve algum foco. Não, o importante é que nós, numa democracia, temos aquele sentimento de igualdade. E por isso, se o outro faz, nós também temos o direito a fazer. Depois, outra coisa que eu também nunca percebi, contratação de no mínimo de 1 ano de mais profissionais de saúde e a criação de equipas só Covid. Ou seja, o Governo, pelo que eu vi, só agora é que está a contratar profissionais de saúde. Só agora. Já devia ter sido criado. Já deviam ter sido contratados mais profissionais de saúde. São pessoas que estão extremamente desgastados. Porque, obviamente, para quem é que vai sobrar isto? É para os profissionais de saúde. Mas de quem é que é a culpa? Voltamos lá atrás. Quem é que devia ter contratado mais profissionais? Quem é que devia ter feito equipas? Quer dizer, é o Governo. Está errado, o Governo falhou. O Governo devia ter feito muitas destas medidas e não as fez. E depois nós temos uma última medida que tem a ver muito com esta, que era manter os hospitais de campanha, ou seja, juntamente com as equipas Covid. Isto obviamente depois toda a organização tinha que ser feito por pessoas que percebem. Isto são só ideias, não é? Eu não tenho formação nenhuma na área de saúde, mas são só ideias. Isto depois deveriam ser os profissionais de saúde a falarem disso. O Governo, pelo que me parece, está a pôr algumas, a contratação dos profissionais de saúde. Houve outras alternativas, era isto que se devia estar a fazer. Vocês agora podem perguntar, está bem, ó Carlos, mas agora o mal já está feito, o Governo não fez, o que é que se faz agora? Deixa-se andar? Não. Começa-se a tomar estas medidas e nós temos que preparar o Sistema Nacional de Saúde. Eu fiz um desabafo, foi o 4.
Nós temos que preparar o Sistema Nacional de Saúde para o baque que aí vem. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. A melhor coisa que o Estado tem a fazer, e o Governo tem a fazer, já anunciaram 300 profissionais de saúde, mas isto já é muito tarde, porque essas pessoas, até serem contratadas, leva tempo, depois formar as pessoas, organizar as equipas. Quer dizer, isto se calhar só no próximo ano é que estes 300 estão operacionais. Nós estamos em novembro. E nós já estamos a ter picos astronómicos. E já não há nada a fazer. Agora, estrangular a economia, mandar uma série de pessoas para a miséria, isso não é solução. Não é solução. Isto foi muito mal gerido, o Governo. E pronto, bem nómadas, isto já deve estar bastante longo. Fica aqui a minha declaração. E para terminar, mais uma vez, já estou a dizer isto estava a dar tempo, eu vou tentar obviamente cumprir a lei. O meu objetivo não é também incitar os outros a descumprir a lei. Agora, cada pessoa tem que agir conforme a sua consciência, e já vi alguns comentários em que as pessoas parece que vão fazer de propósito. Eu não concordo com isso. Acho que nós temos que cumprir o confinamento até onde nos é possível, e como eu já referi no início, irá haver uma altura em que não me vai ser possível, pelos motivos que já disse, cumprir o confinamento. Não é por vontade minha, além de eu discordar dele, ainda que não tenha condições para cumprir aquilo que o Governo está a impor, eu vou ser responsabilizado por isso. É por isso que isto são opções que têm que ser tomadas em plena consciência de cada um, e não pode ser feito de propósito. Ou seja, a pessoa não pode, quer dizer, meio que espicaçar as autoridades, meio que andar na rua de propósito. Não. Quer dizer, uma pessoa que precisa trabalhar tem que sair para trabalhar, digo eu. Isto vai ser muito, muito complicado. Muito complicado. Eu prevejo, para mim, o que me assusta nem é a pandemia. O que me assusta vai ser o que vai vir depois. Bem, nómadas, já me fartei de falar. Está aqui. É uma situação que me revolta bastante, e como vocês veem, revolta-me mesmo bastante, porque muita coisa devia ter sido feita, não foi feita, e se estiver aqui preso, seja como for, eu já tenho estado mentalizado para isso. Vou ter que lutar pela minha vida. Portem-se, nómadas, cuidem-se.